Fala pessoal, tudo bem? Então hoje é o nosso primeiro vídeo para o canal do YouTube. E a intenção de fazer os vídeos dentro do canal é que vocês tenham acesso ao material de forma prática e que a gente possa vir a estar fomentando um canal para vocês poderem recorrer a este material sempre que necessário. Nosso primeiro tema de conversa vai ser o primeiro café e o levantamento de perfil dos clientes. Para isso, vamos lá. Qual é a nossa intenção em trazermos alguém para tomar um primeiro café conosco ou para nós irmos até o cliente tomar um primeiro café? Marcarmos uma reunião. E nessa reunião nós precisamos ter a capacidade de fazer levantamento de perfil, certo? Então vamos lá. Alguns detalhes fazem com que a gente consiga ou não consiga finalizar esse primeiro café, trazendo o nosso futuro cliente para a reunião. Quais são esses detalhes? Primeiro detalhe importantíssimo é a criação de rapport. Para que a gente consiga criar essa conexão com o cliente, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, quebra de gelo. Quando você vai conversar com alguém, não fica mais fácil se você consegue conduzir um cenário, fazer uma brincadeira ou utilizar-se de algo que, te encontrei em algum lugar, te vi lá não sei aonde, sei que você faz isso ou faz aquilo, sei que você gosta de tal esporte. Então, qualquer coisa que seja a favor, que jogue a favor de você, para conseguir começar uma conversa com o cliente, vai ser suporte para sua quebra de gelo, certo? Investigue sobre o seu cliente antes de conversar com ele. Então, quero fazer um atendimento para fulano de tal. Quem é fulano de tal? Certamente essa pessoa tem Instagram, tem Facebook, daqui a pouco convive com alguém que você conhece. E às vezes essa investigação, ela não é no dia que você decidiu atender o cliente. Às vezes essa investigação tem que começar dias antes ou até, por vezes, meses antes. Alguns clientes que nós vamos atender, eles são tão importantes que são clientes que pode ser que você demore um ano para chegar. Por isso, a lista de clientes, o funil, as prospecções ativas. Alguns casos que nós já tivemos nesse decorrer de atendimentos foram clientes que eu demorei 1 ano a 2 anos para chegar até eles. Só que quando eu cheguei já com os contatos. Agora, se você não sabe quem você quer atender, você não começa a criar pontes. Quero atender fulano de tal empresa. Aí numa conversa alguém fala, não sei quem é meu amigo, trabalha lá na empresa. Aí você está próximo daquela pessoa. Aí você começa a conversar sobre possibilidades de negócios e começa a afinar o seu relacionamento com essa pessoa. Daqui a pouco, essa pessoa te leva para o dono da empresa ou para o financeiro da empresa ou para alguém que tome as decisões lá. Então, algumas situações são mais fáceis, outras já são um pouco mais difíceis e mais lentas. Entretanto, toda vez que você decidir conversar com alguém para o primeiro café, será sempre válido fazer uma investigação inicial para saber fazer a primeira quebra de gelo e a primeira conexão. Casos mais fáceis, você vai, por exemplo, ver que a pessoa gosta de praticar alguma modalidade de esporte. E aí, de repente, é algo que você se identifica. E se não for, você, claro, vai dar uma olhadinha em como se faz uma conexão com aquela pessoa. Vai aprender um pouco sobre aquela atividade e vai começar a conversa falando, que legal, estava pensando em começar essa atividade, vejo que você faz, mas não conheço nada, e aí vocês vão se conectando. E lá no fim dessa conversa de conexão, vocês já vão ter criado uma proximidade. E aí você vai falar, mas na verdade hoje eu vim para conversar contigo porque eu gostaria de tomar um café contigo e te apresentar as minhas possibilidades dentro do produto que eu trabalho. Entende que a investigação é extremamente importante para a prospecção fria? Seja um bom ouvinte é a segunda dica. Por que ser um bom ouvinte? Por muitas vezes nós queremos mais falar do que ouvir. Temos mais pressa em entregar o que nós podemos fazer pelo cliente do que entender quais são as necessidades do cliente. E por diversas vezes nós erramos na venda em função disso. O cliente não quer saber o que eu quero entregar. O cliente não quer saber o que eu quero vender.
E até porque nós temos inúmeras possibilidades dentro das cartas de crédito e do consórcio. Então, quando eu começo de trelelé, trelelé e falo, entrego, às vezes o cliente já está lá em outro pensamento, vivendo outra coisa naquele momento e você já perdeu a conexão. A importância de ouvir primeiro o cliente fazer as perguntas certas. E por vezes até de ouvir as histórias que o cliente está contando, porque toda pessoa que fala sobre algo, ela está te entregando alguma coisa que você pode filtrar e usar a favor de ti na próxima negociação. Às vezes é aprendizado sobre alguma coisa que ele faz e que você não conhecia ainda, e que daqui a pouco é algo que você pode estar atendendo outra pessoa que faz algo parecido e você vai ter mais conhecimento sobre aquilo por apenas ter dedicado de fato um tempo. Então, pessoal, uma coisa que eu tenho dito muito é: quando você senta para conversar com alguém, você está à disposição daquela pessoa. Não tem celular, não tem pensamento sobre casa, sobre filho, sobre teu caro, sobre qualquer problema que você tenha. Aquele momento é de dedicação extrema àquela pessoa que você está atendendo. Então, se entregue verdadeiramente para o projeto que você vai apresentar ou que você vai ouvir. Erros que geralmente acabam com o primeiro café ou com a possibilidade de marcar uma reunião para apresentação de proposta ou até de levantamento de perfil. Às vezes, no nervosismo, você quer criar uma conexão sem intenção de fato ou sem conhecer de fato aquela pessoa. E aí você começa com uma fala genérica sobre política ou sobre doença ou sobre algo que aconteceu, por exemplo, uma morte. Vamos lá, porque esses são erros que podem te levar à não realização de uma próxima reunião. Por vezes, as pessoas cometem o erro de soltar um comentário geral sobre política. Entretanto, você não sabe o quanto aquela pessoa gosta ou não da frase que você vai usar, da opção partidária que você tem, ou do conceito que você tem sobre política. Então, esse é um tema extremamente delicado. Política é um tema delicado, religião é um tema delicado. São temas que devem ser evitados, a menos que o próprio cliente ou futuro cliente comece com uma abordagem que você pode vir a contribuir na mesma abordagem do cliente. Então, eu gosto de determinada coisa e você também, e o cliente que começou falando eu gosto, você só continua com a conversa. Agora, se você não gosta, também não dá para entrar no impasse da discussão. Afinal de contas, nós não estamos atendendo para bater somente papo com o cliente, mas sim para conseguir gerar uma conexão e quando o tema não é o nosso produto, nós não precisamos defendê-lo. O que nós precisamos defender de fato e com afinco é quando o tema é o nosso produto, certo? Doença e morte são temas que geralmente deixam as pessoas mais tristes. Elas se retraem. E tudo que você menos quer quando você precisa entregar uma venda ou precisa apresentar um produto financeiro é que a pessoa esteja num estado que não contribua para a contratação. Nós vendemos, de certa forma, sonhos. São sonhos voltados para qualquer atividade de realização, de busca própria do cliente. Então, em qualquer estado em que o cliente esteja desanimado ou triste, não é um bom estado para se tentar promover uma reunião ou uma apresentação de proposta. Quando percebemos, por exemplo, que o cliente não está legal, cheguei na empresa ou cheguei na casa da pessoa e acabou de acontecer um fato que deixou a pessoa triste, vou continuar a minha apresentação sobre o produto? Certamente não. Até porque, se colocando no lugar do cliente, você já teria certeza de que a única coisa que você não quer naquele momento é tratar de assuntos financeiros ou de negócios, ok? Então, dicas dos principais erros que podem realmente comprometer um futuro fechamento com o seu cliente. Agora eu vou dividir com vocês material sobre um passo a passo dos momentos em que vocês vão estar com o cliente. Então, o momento 1 é
após a conexão, após essa quebra de gelo, você conseguir pessoalizar o seu porquê com o cliente. Pessoalizar um porquê é deixar que o cliente entenda por que você ingressou nesse mercado. E aí faz com que, novamente, você crie uma estrutura de raciocínio lógico do cliente para compreender do início até o fim que sim, você tem credibilidade, você trabalha com marcas importantes, que você conhece, que você conhece do produto, tem empatia pelo projeto do cliente. Então vamos lá, o exemplo é, seu João, nosso cliente, seu João, eu ingressei no mercado de negócios depois de uma conversa com a minha atual gestora e ela começou a me contar um pouco do poder que o consórcio tem. E eu percebi que poderia fazer isso não só na minha vida, mas também na vida de muitas pessoas. Vamos lá, todo mundo tem um pouquinho do seu porquê. E esse porquê precisa estar muito claro. Às vezes é só um pouquinho do seu porquê, porque o restante é financeiro. Mas quando você conhece de fato o produto e acredita nele, você vê que de fato ele pode realizar os sonhos de muitas pessoas. E não só os sonhos, como projetos futuros de renda passiva. Então, comece a descobrir de dentro para fora o que realmente faz a diferença para você estar atendendo pessoas. E deixe isso muito claro, de forma muito simples para quem está te ouvindo. E aí você pergunta: você já conhece sobre consórcio? Você já operou alguma vez o produto no mercado financeiro? Alguém já comentou com você sobre o que você já conhece? E deixe o cliente falar. Aqui pode ter clientes que vão falar que sim, que não, com experiências boas ou com experiências ruins. E lá atrás, quando eu comecei, eu sempre dizia: esquece tudo o que você conhece sobre consórcio e vamos conversar novamente. E hoje, após anos sem usar, eu volto a falar para vocês. Usem isso, pessoal, porque a maioria das pessoas tem uma ideia bem generalizada do que é o produto e como operar o produto. E por muitas vezes uma ideia porque alguém fez um comentário. E isso não é nada comparado a todo o conhecimento que vocês têm ou que vocês vão ter ao final de todos os treinamentos. E vocês sim, como profissionais do consórcio, podem de fato explicar com exatidão, com clareza e com simplicidade o que pode ser feito com o produto e o que não pode ser feito, certo? Então vamos lá. Você vai falar para o seu cliente ou para o seu futuro cliente que a sua principal intenção nesse café é conhecer os projetos e os sonhos e mostrar as possibilidades reais para que ele realize isso. E aí você vai pedir autorização a ele. Posso te conhecer melhor? Então, você não está vendendo nada. E esse é um reforço que eu faço todas as vezes. Eu não vendo nada. Eu quero conhecer o projeto do meu cliente. E se for possível adaptar alguma coisa do que eu tenho, e hoje eu tenho todos os produtos, então se é possível adaptar alguma coisa aos meus clientes, eu vou adaptar e vou entregar o projeto para ele. Não é uma venda de consórcio. Eu quero e preciso conhecer quais os projetos do meu cliente e quais os sonhos que ele tem se ele for conseguir realizar esses projetos. Essa é a maior importância e é isso que vocês precisam conseguir demonstrar para o futuro cliente de vocês. E quando você pergunta para o cliente se ele te permite conhecê-lo melhor, ele te disser que sim, você pode começar a entrar nos questionamentos que vão te ajudar a fazer um possível fechamento. Importantíssimo, pessoal, façam sempre as anotações. Material de anotação na mão e todas as perguntas vocês vão anotando as respostas. Entretanto, se vocês perceberem que isso é demorado, vocês podem utilizar o gravador do celular de vocês para estarem gravando toda a reunião e depois recapitular. E isso é ótimo, é uma coisa que eu pouco usei no início da minha carreira e hoje aconselho muito que seja usado, porque você geralmente não memoriza tudo e não tem tempo de escrever tudo o que o cliente está falando.
E o que mais interessa no final de tudo isso é que você tenha conhecimento sobre o cliente e sobre os projetos. E ter conhecimento sobre os projetos é mais fácil do que ter conhecimento sobre o cliente, porque você está muito focado na parte da venda. Então, quando o cliente está falando sobre outras coisas, nem tudo está passando e sendo memorizado por você. E é quando você escuta novamente a gravação, você tem toda aquela fala que o cliente te disse, tudo que ele te passou que você pode utilizar a teu favor na hora da venda, dicas do que ele tá, de quanto tempo ele está buscando, do que ele está precisando, por que isso é importante para ele. Então, é bem válido a opção de estar gravando as reuniões. Agora a gente vai para o momento 2, que é o momento das perguntas, de fazer um levantamento sobre quem é o meu cliente. E aí você vai falar para o cliente e te contar um pouquinho de como foi a trajetória de vida dele. Vamos lá. A gente está falando sobre venda. Só que venda é uma arte. Venda não é simplesmente chegar e derramar um produto sobre a mesa, e muito menos quando você fala de um produto financeiro. Você precisa estar atento ao cliente, à história do cliente, à necessidade do cliente. E para isso, se você não conhecer um pouco mais sobre ele, começa a ficar difícil de continuar uma conexão e dele sentir verdadeiramente em você que você está preocupado em fazer algo por ele. Quando você pede para ele contar um pouquinho da trajetória de vida dele, você vai ter a intenção que ele se abra e você vai escutá-lo atentamente. Vai anotar as coisas e vai reforçar as falas dele. Isso é uma estratégia de venda. Aqui a gente já está falando sobre técnica. Utilizando a técnica de reforço, vai parecer que vocês estão na mesma conexão sempre. Imagina alguém começando um assunto contigo e você não dando nem bola para o assunto ou então discordando do assunto da pessoa. A pessoa não consegue desenvolver um raciocínio lógico e não consegue dar continuidade na linha do contexto do que ela está falando, certo? Então isso você não vai fazer. Mas pior do que não fazer isso é não utilizar a favor de ti uma técnica de venda muito fácil, que é reforçar as falas do cliente. Entenda o que o cliente dá mais valor. E você vai entender isso pelas falas dele e vai anotar. Então, vamos lá, exemplos. O cliente dá mais valor a conquistas financeiras, ou dá mais valor ao lazer, ou à família, ou aos negócios. Você precisa entender o que impulsiona ele. Se ele está contando a história da vida dele, da trajetória da vida dele, provavelmente ele possa vir a dizer: comecei lá atrás, era CLT, abandonei o CLT, comecei a empresariar, não foi fácil no início. Não foi fácil no início é uma fala de quem passou por dificuldades financeiras, geralmente. Aí minha família começou a ser constituída, no meio disso tinha empresa, nasceu meu primeiro filho e foi minha maior alegria. Vamos parar aqui. Família é uma das coisas que mais move as pessoas. E quando a pessoa fala sobre família, você já liga um alertinha, porque esse alertinha quer dizer o seguinte: você pode projetar a sua fala de fechamento em cima da família dele, das conquistas que ele vai ter, dos sonhos que ele pode realizar, das viagens que ele pode proporcionar para a esposa, para os filhos, da faculdade, dos recursos financeiros, da ajuda que ele pode dar posteriormente aos filhos quando eles forem maiores. Então vejam a importância de estar atentos aos detalhes, você estar atento aos detalhes que o cliente fala. Se o cliente falar, por exemplo, de negócios, eu comecei tal empresa, depois eu fiz não sei o quê e assim por diante, você pode utilizar a fala dele para fazer apontamentos possíveis de negócios futuros, de geração de fluxo de caixa, de trazer dinheiro para capital de giro, para que o cliente consiga, ano após ano, ou investir na empresa que já tem, ou adquirir novos negócios. Essas anotações que você vai fazer, você vai utilizar ao seu favor nos próximos passos e por isso você deve ou gravar ou anotar. Momento 3. No momento 3, a conversa vai se iniciar com o que ele relatou de mais emocionante no momento 2. Percebam,
Vocês não saíram da conversa com o cliente, vocês ainda estão sentados tomando um café. Então, quanto mais gravei, vou utilizar isso para preencher meu CRM depois, para o dia da apresentação da proposta, sim. Entretanto, se eu não tiver as anotações, eu preciso, no mínimo, ter uma linha de raciocínio lógico e memória muito boa. Porque no momento 3, agora eu preciso pegar o que o cliente me falou de mais importante e usar essas falas dele para iniciar a minha fala. Exemplo: se o João, do nosso exercício anterior, falou de negócios, por exemplo, você vai iniciar da seguinte forma: João, se nós pudéssemos te fazer levantar 3 vezes mais capital de giro do que você tem hoje, para que você usasse nos seus negócios, em virtude de levantarmos esse capital com custo baixo e com a parcela menor. Então, hoje, num cenário de 1 milhão, eu levantaria 20 mil, com 20 mil de parcela, 1 milhão no banco, e conosco nós podemos operar para você liberando 3 vezes, 3 milhões com a mesma parcela. E aí, isso te interessa? De forma muito simples, vamos refazer esse exercício. Seu João, olha só o que eu tenho para te oferecer. Você pode ir no banco, com uma parcela de 20 mil reais, você pode captar 1 milhão de reais para trazer para a tua empresa. Isso é legal? João vai falar que sim, porque 1 milhão vai ajudar ele, tem margem para ele trabalhar na empresa dele, ou ele vai falar que o fluxo de caixa fica um pouco apertado com 20 mil, ele vai te dar as respostas para você conduzir a segunda fala. E aí se o João falar, por exemplo, 20 mil é apertado, mas 1 milhão me faria muito bem para minha negociação aqui dentro da minha empresa. Aí você vai falar, então, João, com 6 mil eu consigo trabalhar esse mesmo 1 milhão para você. Ou com 10 mil eu consigo trabalhar 1,5 milhão para ti. Isso melhora a tua condição? Opa, melhora. Então, é muito fácil quando você dá um exemplo para o cliente e traz ele para a tua realidade, mas sempre comparando com o mercado e com o cenário que ele já está. Não tem o conhecimento de cenário, vai aprender sobre cenário, vai conversar com o banco, vai tirar dúvida, vai entender que linhas de capital tem, que linhas de capital de giro, que linhas de financiamento, de empréstimo, o que está atrelado à Selic, o que não está, como é que está o cenário econômico, precisa acompanhar e precisa entender. Porque na hora que você for fazer o atendimento, se você souber disso, é um passo a mais para você conduzir o teu cliente para a reflexão. E é uma reflexão que ele mesmo vai fazer, não é você que vai colocar isso na cabeça dele. Porque todas as pessoas que já conviveram um pouquinho com o cenário econômico, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, elas já têm noção do que dá e o que não dá, e o que acontece e o que não acontece no cenário. Ou, por exemplo, no momento 3, você pode falar para o cliente: João, e se eu pudesse te entregar um projeto onde, em 3 anos, você tivesse o carro que você sonha, a um custo financeiro médio de 0,38 ou de 0,16 ao mês? Galera, prestem atenção. Nesse caso aqui, eu estou falando com alguém que gosta de falar sobre números. Então, no primeiro exemplo, eu fui pelo lado emocional, tá? Eu prestei atenção nas falas da pessoa e utilizei falas que reforcem as falas dele voltado para o lado emocional. Só que quando você está conversando com o cliente, você já vai filtrar dele sobre o que ele fala. Se ele fala muito em estatística, em números, em cenário econômico, é um cliente que quer te ouvir falar na mesma linguagem que ele. Então, quando o cliente quer te ouvir falar na mesma linguagem, também é muito fácil. Ou eu falo para o meu cliente sobre custo efetivo, e é muito claro as diferenças do consórcio em relação ao financiamento, ou eu falo, por exemplo, de possibilidades de realizar sonhos com parcelas menores. É simples. Então, quando eu estou falando com alguém que é mais sistemático e que gosta mais de falar sobre custo, eu vou trazer para ele a realidade do nosso custo efetivo e vou dar exemplos comparativos sobre quanto custa o dinheiro na nossa operação e quanto custa o dinheiro numa operação em banco.
E hoje em dia ficou mais fácil ainda fazer isso, porque eu nem preciso tanto conhecimento. Se eu digitar lá no chat GPT e pedir para ele fazer um comparativo de simulação, ele já vai me trazer essa resposta. Principalmente de forma muito clara e fácil sobre empréstimo e financiamento. Então vamos lá. Falando com alguém sobre números, você vai falar para ele: João, e sem contar que você já entra na primeira assembleia e pode ser sorteado no primeiro pagamento. Qual possibilidade você tem, em um custo efetivo igual a esse, ter certeza absoluta de que você vai ser contemplado? Porque contemplação é certeza que vai ocorrer, não tem risco nenhum no cenário. Não temos certeza de prazo, certo? E não podemos entregar essa certeza de prazo. Entretanto, você pode deixar muito claro a certeza de contemplação e, inclusive, a possibilidade de ser por sorteio, porque pelo sorteio o custo efetivo é menor e pode ser no primeiro mês. Fora isso, nós vamos trabalhar claramente as estratégias, só que esse não é o momento. Esse não é o momento de explicar estratégia, não é momento de explicar contemplação, não é momento de explicar proposta. Esse é somente o momento de deixar o cliente pronto para o dia que você vai apresentar essa proposta. E caso o cliente queira entender isso nesse momento, você precisa separar em qual estágio você está e em qual estágio o cliente está, para que ele entenda que você vai sim falar sobre tudo isso, mas é após ter em mãos todos os números de uma proposta. Ah, mas eu como consultora preciso de fato olhar para o grupo, para a contemplação, para enquadrar teu projeto, para daí poder te dizer se eu posso utilizar lance, se eu não posso, se a administradora me permite ou não me permite, se eu vou poder trabalhar com o livre ou não, se você tem recurso ou não. Então, cada momento é um momento e você precisa definir isso com o teu cliente e deixar muito claro para que você consiga fazer essa condução da forma certa. Vamos lá. Momento 4. João, hoje, falando de projetos, o que você já deixou de fazer nesses anos da tua vida por falta de recurso financeiro? Ou ainda, João, quais projetos que você quer muito para o futuro, mas teme não conseguir e o motivo é falta de recurso financeiro ou cenário econômico instável? Essa pergunta é fantástica. Porque se você criou conexão lá no início com o cliente, está fazendo a condução certa para conseguir marcar a reunião com ele para apresentação de proposta, ele certamente vai dar uma risadinha e vai te contar. Eu queria tal coisa. Eu imagino ter tal coisa. Eu já tentei fazer tal coisa e não consegui. E essa é a deixa para que você utilize na apresentação de proposta possibilidades e mostre para ele como fazer. Galera, vamos para as perguntas de levantamento de perfil agora. Porque após fazer toda essa conexão com o cliente, certamente você vai poder olhar para ele e dizer: João, eu já te conheci melhor, conheci teus projetos, conheci um pouco da tua empresa ou da tua vida pessoal. A partir daqui eu tenho realmente condições de me preocupar em enquadrar as possibilidades que eu tenho com as possibilidades que você tem e me preocupando com a realização dos teus projetos de fato. Vamos marcar uma reunião para a semana que vem, na terça ou na quinta, às 10 da manhã ou às 16 horas da tarde. Dê o caminho para o cliente, espere ele te dizer, e aí eu vou te apresentar uma proposta. E essa proposta já vai estar totalmente vinculada com o que você me apresentou. Tenho tudo anotadinho aqui e na semana que vem, quando sentarmos, eu já vou poder te mostrar quais caminhos eu tenho ou não tenho. E se eu não tiver nada, João, que possa fazer frente às tuas questões, eu também vou sentar contigo para te dizer: João, eu pesquisei, olhei aqui, entendi teu cenário, mas hoje eu não consigo te atender. Posso te ligar quando eu tenho de fato alguma coisa para te atender? Então depende muito de tudo que vocês conversaram. Só que
Quando você está sentado com o cliente ou fazendo a ligação com o cliente, que isso é na prospecção fria, né, pessoal? Então, quando você já está com o cliente, é o momento de aproveitar esse momento, essa conversa toda que você está tendo com ele e fazer as perguntas para que você consiga conduzir o melhor projeto. E aí, você só vai falar para o cliente o seguinte: eu vou te fazer algumas perguntas, vamos fazer um bate-papo agora, bem rapidinho, para que eu anote valores, pode ser? Então vamos lá. Hoje, João, qual é o valor de crédito que você imagina que te ajudaria para essas questões que você me comentou? Porque aí você já vai saber qual é a questão. Então vamos supor que seja a aquisição de um imóvel novo. João, o imóvel novo que você quer adquirir, qual o valor você acredita que possa vir a ser suficiente para a aquisição? E aí você vai anotar lá, 900 mil. Desses 900 mil, João, você já tem um valor que você pode utilizar como início do teu projeto? Você nem vai falar sobre lance aqui. Você vai pedir para ele, se hoje você fosse começar a realização desse projeto, você já tem um valor disponível para isso? Aí você vai anotar também, sim, tem uma reserva de mais ou menos tanto. Qual é a média mensal dos seus recebimentos? Qual é o valor de uma parcela que fica saudável para pagamento? Há quanto tempo você já está buscando esse crédito? Essa é uma pergunta que nem é sobre valor. Essa é uma pergunta que você vai utilizar a seu favor também na hora do fechamento de proposta. E que geralmente a pessoa não lembra que te respondeu. E ela é importantíssima. Quanto tempo, aonde, como foi essa experiência, e deixa novamente o cliente te contar. Quanto mais ele falar, mais subsídio você vai ter para ajudá-lo a perceber que a condução do projeto deve ser a condução da realização do sonho dele. E qual o tempo estimado que ele pretende liberar? Porque essa pergunta também é importante. Se o cliente tem pressa, você vai precisar apresentar possibilidades de lance livre para ele. Se ele tem muita pressa, você vai precisar auxiliá-lo a ser conduzido para um empréstimo e financiamento, e tudo bem. Nem tudo é sobre a nossa venda, mas sim sobre a necessidade do cliente. Você precisa identificar qual é a necessidade dele e às vezes você ainda vai poder tentar mudar a opinião dele, porque em alguns cenários não é bom nem para ele o que ele está pensando em fazer. Então, se você tem essa resposta, você já consegue ou conduzir para a tua venda ou conduzir para que ele faça a operação que ele quer, que ele precisa naquele momento, nem que seja no sistema bancário, no sistema financeiro normal, e aí depois você pode ajudá-lo a conduzir uma negociação entre você e ele para quitação, porque nós temos produto para isso. Então cria-se um problema, em tese, e resolve-se esse mesmo problema após. Pessoal, creio que seja esse o nosso conteúdo de hoje, e os próximos conteúdos que nós trouxermos vão ser já conteúdos de apresentação de proposta. Então, conteúdos de como nós vamos conduzir a nossa próxima reunião para apresentar e aí deixar o cliente pronto para ele fazer a reflexão dele e depois partirmos para um momento de fechamento, que pode ser um momento da apresentação da proposta, mas que provavelmente não será. Muito obrigada pela dedicação de vocês e deixo com vocês uma frase do Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Bons estudos!